podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Ana Luísa Soares e Isadora conversam com Jonathan Rafael de Souza Melo sobre a desvalorização da história na sociedade. Eu sou Ana Luísa Souza Soares, do primeiro ano. Sou Isadora, do primeiro. E você? Eu me chamo Jonathan, tenho 28 anos, sou professor e historiador. Você pode aprofundar um pouco a sua formação e falar pra gente? A minha formação acadêmica ela estava vinculada com a minha formação de vida. Eu sou filho de mãe solteira, faxineira, fui servente de pedreiro, entregador, vendedor, e até que eu cheguei em história, né? Queria entrar para o exército, fiz concurso. Quando passei no concurso, eu já não queria mais o exército e eu já tinha entrado para a história e descobri que era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí eu fiz faculdade, fiz FREA aqui em Avaré, depois fui para a Unesp de Assis, entrei como mestrando e agora estou como doutorando. Você sofre ou já sofreu algum tipo de discriminação por ser historiador? Vamos lá. Sim, estou na Unesp só para completar a informação anterior, eu já chego nessa. Eu pesquiso religiões. Minha área de pesquisa é a história das religiões. Se eu já sofri algum preconceito por estudar história, creio que não. Preconceito pelo meu porte físico e pelos traços do meu rosto. Eu tenho o estereótipo de troglodita. Eu chego na sala de aula, a criançada pensa que eu vou fazer flexão e barra, por causa do tamanho. E aí quando eu falo que eu sou professor de história, e até mesmo nas escolas, quando eu trabalho, alguns diretores, coordenadores, deduzem que eu sou um leigo ou um idiota, ou alguém que só tem o diploma, e não que eu sou um estudioso. E aí eu tenho que começar a abrir a boca para eles começarem a me respeitar, né, pela minha profissão. Entendi. E qual é a função do historiador? Complexo. Tem vários autores que dissertam sobre isso. Mark Bloch, que é um dos meus preferidos, Eric Hobsbawm. Mas a função do historiador tem algumas frases prontas, né? É lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Mas a função do historiador é muito mais complexa que isso. Nós somos, segundo Mark Bloch, no livro Apologia da História, nós somos uma sociedade aqui ocidental que tem a história como um dos nortes na nossa filosofia de mundo. O cristianismo o catolicismo, enfim, são pensamentos ou até mesmo é uma religião que sempre volta ao passado, né? Se nós formos para sociedades como os Maoris na Nova Zelândia, os Maoris, eles não acreditam em passado, eles acreditam num tempo cíclico. Então, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? O que meu avô fez no passado e o que o avô dele fez. Não tem uma renovação do tempo. Agora, se vocês forem na Bíblia, você já vai ter lá o Antigo, o Novo Testamento, você vai ter a criação e o desenrolar da criação de Deus e até mesmo um prognóstico do futuro, no livro Apocalipse. Então, nós somos uma sociedade que vislumbra o passado e que almeja um futuro. Nós temos passado, presente e futuro. Nós refletimos assim. E esse passado não necessariamente ele é repetido igual em algumas sociedades. E tá bom, houve mudanças. Quais são as mudanças? E o que do passado nós carregamos até hoje? O historiador reflete sobre isso, sobre as rupturas, coisas que nós fazíamos no passado e que nós não fazemos mais,
e coisas que nós continuamos mantendo. Então, por exemplo, se nós formos refletir sobre a comunidade negra no Brasil, a comunidade negra no passado era discriminada, era atacada, era vilipendiada, sim. Hoje em dia é igual no passado? Não. Mas ainda ocorre, né? Mas ainda ocorre, não tem mais, não existe mais a escravidão, né? Não tem mais pelourinho, mas tem novas formas de violência, novas formas de discriminação. Então a discriminação permanece, né? Você tem rupturas, né? Aquelas formas do passado ainda não existem mais hoje, mas você tem novas formas, você tem uma continuidade desse tipo de violência. Então o historiador, a função dele é essa. Eu acho que é bem importante a gente relembrar o passado para algumas coisas não se repetirem, né? Sim. O passado na nossa sociedade, não só pela Bíblia, como diz o Mark Bloch, pelo cristianismo, pelo catolicismo, mas o passado ele é muito consumido na nossa sociedade. Para vocês que são jovens, vocês cotidianamente jogam jogos virtuais que, por exemplo, aquele God of War, né? Os primeiros jogos falam de Grécia Antiga, e depois vai começar um outro cenário na mitologia nórdica. Então, querendo ou não, nós consumimos conteúdos de história. Vá assistir séries. Tinha uma série que era estava muito famosa esses tempos, Bridgerton. Isso. Então, que é baseado num contexto histórico ali inglês, século XVIII, início do século XIX, onde a Mary Shelley vai escrever, que escreveu Frankenstein, onde que escreveu Orgulho e Preconceito, Jane Austen vai escrever. Você pegou o meu livro? Eu te emprestei? Sim. Enfim, então, querendo ou não, nós sempre consumimos o passado. Mas que passado? Porque o passado pode também ser muito falseado. As pessoas podem utilizar o passado para propor e para legitimar discursos no presente. Propor discursos para o futuro e legitimar discursos no presente. Pega como exemplo a ditadura militar. Você tem grupos que louvam a ditadura militar como um período glorioso na história do Brasil, né? E utilizam desse período para propor uma intervenção militar, igual gritavam na frente do exército, de tiros de guerra, enfim, pelo Brasil todo. São pessoas que consomem o passado, que adotam uma narrativa sobre o passado, geralmente desprovida de rigor historiográfico, de fato e de rigor historiográfico, geralmente uma narrativa tacanha e unilateral da história, se apegam a isso para defender coisas agora e para o futuro. Então, a função do historiador é fundamental, porque o historiador trabalha com isso. Para você fazer história, para você ser historiador, não basta ser formado em história. Tem que pesquisar, tem que pegar documento antigo, tem que ler, tem que aplicar um método de análise, tem que submeter a sua pesquisa aos pares, para as pessoas te criticarem, para as pessoas apontarem caminhos, para depois você publicar algo. Não é igual o pessoal faz hoje em dia, publica uma live nas redes sociais, um vídeo no YouTube e acha, não, o historiador não é historiador. Não é, só se for historiador de botequim, de beira de boteco, entendeu? Enfim, então por isso que é importante a história e a função do historiador na nossa sociedade. Porque o passado está sempre presente. Há alguma diferença entre professor de história e historiador? Boa. É uma coisa interessante. Há 2 anos, se eu não me engano, houve uma regulamentação colocando historiador como sendo profissão. Só que nem todos que são formados em história, o que tradicionalmente se conhecia dentro da academia é o quê? Você se formou em história, então você está habilitado a dar aula, né? Mas para ser historiador tem que pesquisar. Essa é a posição que eu defendo. Por exemplo, há 2 anos teve uma regulamentação, aí você ia na AMPU, que é uma associação de historiadores no Brasil, e daí você fazia um cadastro lá, pronto, agora você tem seu cadastro de historiador.
Só que... E tem um colega meu que acredita piamente que ele é historiador porque ele tem uma carteirinha com o nome dele. Só que ele nunca publicou nada, nunca escreveu nada. Na minha percepção e o que eu vejo dentro da academia, lá dentro da Unesp, dentro da Unicamp, dentro da USP, dentro das faculdades que eu já conheci, né? Historiador é aquele que pesquisa, que se debruça sobre história, né? Então, essa é para mim a diferença. Professor de história dá aula. Historiador pode também dar aula, mas tem que produzir conhecimento, tem que ter acesso com fonte histórica, documento histórico, livro. Não tem muito segredo, é nádegas na cadeira e estudo. Estudo, estudo, estudo. E essa é essa função do historiador. Então, para você publicar seus artigos, suas pesquisas, tem alguém que você usa como inspiração? Que você gosta dos trabalhos? Tem historiadores que eu gosto muito, né? Tem, por exemplo, esse Mark Bloch, eu até citei ele na primeira, acho que na primeira resposta minha, na segunda, perdão. Ele é um cara fabuloso. Por quê? Porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando a França já estava rendida, a França já tinha sido trucidada pelos nazistas, você teve os franceses que colaboraram com a França, com a República de Vichy, que era um governo fantoche. Era um governo francês controlado pela Alemanha nazista. E você teve franceses que são os collabos, os colaboracionistas, que colaboraram com essa república e com os nazistas, e você teve franceses igual Marc Bloch e Charles de Gaulle, um general, um marechal de campo francês, que foram para a resistência. Ou fugiram para a Inglaterra e ficaram esperando até o momento de voltar e reconquistar a França dos nazistas, ou dentro da França mesmo começaram a lutar contra forças nazistas. O Marc Bloch foi um desses. Começou a lutar contra forças nazistas, foi preso, ficou ali num campo de concentração nas imediações de Lyon, e um dos comandantes lá era o Klaus Barbier, conhecido como o açougueiro ou o carniceiro de Lyon. Ele foi morto por esse cara. Só que até os últimos dias da vida de Marc Bloch, além de ser um historiador fabuloso, genial, né, até os últimos dias da sua vida, ele estudava. Ele estava escrevendo um livro, que é esse livro que eu citei para vocês, Apologia da História. Ou seja, o cara podia estar fazendo várias coisas, pensando na morte da Bezerra, num campo de concentração, ou se lamentando. Não, até os últimos momentos da sua vida ele estava pesquisando, ele estava refletindo, estava pensando sobre a função do historiador na sociedade. Tanto que o livro acaba, o livro é interminado. E quando você chega ao final do livro e você vê que o livro está interminado, você tem uma certa dor no coração, porque o cara foi morto, por isso que o livro não foi concluído, mas você sente uma certa, sabe, admiração, porque o cara viveu história. E deixou um rastro, né? Deixou um legado. E você tem um outro historiador que eu gosto muito, que é o meu historiador preferido, que é o Eric Hobsbawm, né? Até na minha pesquisa eu uso muito o Hobsbawm, e não só pela forma de escrita, pelo tanto que pesquisava, pelo tanto que estudava, preocupação com as pessoas, mas também ele tinha uma preocupação muito grande com os mais vulneráveis. Eu cresci em escola pública, eu vim de escola pública e eu só dou aula em escola pública, não porque eu tenho algo contra as escolas particulares, muito pelo contrário, não tenho absolutamente nada. Só que dentro da escola pública você tem algumas dificuldades que felizmente vocês não conhecem. Dentro da escola pública você precisa de bons professores. É onde você mais precisa de bons professores. Porque lá é um absurdo o que acontece com as crianças. Então, o Eric Hobsbawm, ele podia dar aula em Cambridge, em várias universidades grandes, e deu. Só que o foco dele era numa universidade pequenininha de trabalhadores. E ele falava, por que eu dou aula para filho de trabalhador? Porque eles são os que mais precisam de bons professores. Se eu não me engano, a gente já estudou sobre ele esse ano. Eric Hobsbawm? Eu acho que sim. Então, são dois historiadores que para mim são E o referências. outro também, como
Como chama mesmo? Mark Bloch. Só que eu não sabia que ele tinha passado por tudo isso. A gente só viu as escritas dele mesmo. Sim. São duas pessoas que me inspiram muito. Tem algo a aconselhar para quem pretende seguir a profissão? Olha, ninguém fica rico dando aula ou pesquisando. Ninguém fica rico. Se você quer dinheiro, não é esse o caminho. Eu poderia estar no exército agora ganhando 5 vezes mais do que eu ganho no estado como professor. Eu tive uma proposta há 2 semanas de dar aula numa universidade católica lá no Espírito Santo, de um colega meu, professor Romualdo. E a oferta foi de 7.200. Se eu tivesse no exército, eu estaria ganhando relativamente mais que isso, bem mais que isso. Então, se você quer ficar como historiador ou como professor, rico você não vai ficar. Porém, para mim é gratificante. Eu gosto. Eu não achava que ia gostar de dar aula. Eu não achava que ia gostar de dar aula. Eu não tenho muita paciência. Só que quando você entra dentro da sala de aula, você, sei lá, parece que a sua tolerância aumenta. Entendeu? Você quer ajudar, você quer dar aula, você quer ter crianças igual a Isa, por exemplo, que se interessam, que gostam, que se apegam a gente por causa das aulas, por causa do que a gente fala. Então é muito gratificante. Mas o que para mim é mais importante? O que para mim é mais importante? Tem um livro, uma epopeia grega, de mais de 2.200 anos. Ilíada e Odisseia. Só que na Odisseia, Odisseu ou Ulisses, Odisseu para os latinos, Ulisses para os gregos, ele é um viajante que fica como um peregrino, perdido na imensidão do oceano à procura da sua casa, Ítaca, onde ele se sente bem, onde ele é alguém. Fora de Ítaca, ele é só um perdido, um viajante, um qualquer. Eu me sinto um pouco como Odisseu. Eu acredito que eu encontrei a minha Ítaca. História é a minha Ítaca. Eu amo estudar história. Eu quero estudar. Eu não penso em me aposentar. Eu quero estudar até o resto da minha vida. É como se eu tivesse encontrado aquele ponto no universo, a minha Ítaca, onde eu me sinto confortável. Entendeu? Onde eu sou alguém, onde eu me destaco. Então, enfim, eu sou historiador por gosto, não por dinheiro. E se a pessoa gosta de história e quer seguir uma carreira, vai ter condições de viver dignamente dando aula. Tem sim, mas rico não fica. Assim, não fica rico monetariamente, mas eu acho que conhecimento, nossa senhora, a pessoa vai ter um conhecimento muito grande se ela correr atrás. Sim. Então, agora eu queria falar um pouco sobre o tema, que é a desvalorização histórica que ocorre na nossa sociedade. Você acha que tem um motivo específico para que ocorra isso? Isso que é complicado. O historiador fala muito. Se eu começar a puxar o fio da meada aqui, o nó górdio, eu vou voltar a 500 anos atrás. Primeiro, o Brasil foi um país colonizado por portugueses, onde o conhecimento, na sociedade portuguesa, o conhecimento fica sob a tutela dos religiosos. A população, de forma geral, não precisa saber ler e escrever, basta você confiar na palavra pregada por um padre. Na sociedade norte-americana, você já vai ter uma diferença. Por ser uma sociedade com muitos protestantes, o protestante ele tem que obrigatoriamente ler para ele poder ler e interpretar a Bíblia. Sem interferência de um papa. E sem interferência... Claro que vai ter pastores, mas você tem a liberdade de interpretar a Bíblia. Então você precisa estudar. Então o Brasil já é uma sociedade que tem pouco apreço aos estudos. O Brasil foi começar a popularizar escolas não tem 50 anos. Né? Quantos e quantos jovens aí tiveram que abandonar a escola porque tinham que trabalhar. A minha mãe é um exemplo disso.
Então, nunca educação e conhecimento foi um valor, foi um imperativo para o Brasil. Mas a desvalorização da história, além de estar associada a esse problema crônico de ausência, esterilização intelectual da nossa sociedade, atualmente com as mídias sociais, ela passa uma falsa impressão de que o número de seguidores concede a esse ou aquele sujeito autoridade para dissertar sobre isso ou aquilo. Então, por exemplo, você pega quando é época de BBB, tem um caso de assédio, Pô, surge milhões de especialistas em assédio. Um caso de racismo, surgem milhões de especialistas em racismo. Então, o pessoal que gosta muito de lacrar nós não temos ouvir especialistas. Aqui no Brasil, na pandemia, um monte de gente morrendo, os especialistas todos dizendo cloroquina não funciona. E o pessoal preferiu ouvir o presidente que não tem formação em nada, foi expulso do exército. Não tem formação em nada. Enfim, então, nesse aspecto, as mídias sociais dificultam muito. Na França, você tem uma valorização muito grande da história. Na França, você tem historiadores que participam de debates públicos em rede aberta, em TV aberta, sobre temas históricos. É uma sociedade que consome muito livros de história. Aqui no Brasil, não. Eu acho que, além de ser desvalorizado aqui no Brasil, é inacessível. Porque acho que uma pessoa está preocupada com comer, imagine com um livro, né? Então, tem esse aspecto também. É inacessível. É inacessível e muitos professores não se esforçam, professores de universidade, não se esforçam para sair da academia. Eu tive professores fabulosos em termos de pesquisa na universidade, mas que não sabiam dar aula e que não sabiam transmitir conhecimento, falar. Como é que eu falo para a Isa, que, enfim, tem o contato, que dava aulas para ela no intervalo da escola, como é que eu falo para ela que Carolina Maria de Jesus é uma pessoa, é uma autora que deve ser lida por ela? Primeiro eu vou convencer pela oratória, depois eu entrego o texto. Tem que ser atrativo a fala. Você tem que conquistar a pessoa não com a obra empurrando Machado de Assis, goela abaixo da criançada ou da população de forma geral. Os acadêmicos brasileiros, eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar com a população. Aí você tem os acadêmicos que geralmente têm um grau elevadíssimo de conhecimento e uma população bestializada, que carece de conhecimento. A comunicação não bate. Isso, um não se esforça para tentar entender o outro. Quais fatores você acha que podem ajudar para a desvalorização acabar ou diminuir? Escola. Aqui está tendo... Eu sou um dos... Pelo menos nas minhas redes sociais e aqui na cidade, nos debates que eu participo, tanto com o pessoal do sindicato, como deputados que nós temos contatos. Eu sou um crítico contumaz do novo ensino médio. É uma barbárie. Isso aí é uma barbárie, é um engodo. Entendeu? É uma mentira deslavada que estão empurrando goela abaixo das crianças. E a escola fica sucateada. A disciplina de história fica sucateada. Fica jogada às traças, fica em segundo plano. Como se história não fosse importante. História é uma das disciplinas elementares. Tem países onde você tem 3 disciplinas fundamentais. A matemática, a língua mãe, ou a língua da pátria, e história. O restante é opcional. Mas história está com uma das disciplinas elementares. Então, a escola tem que ter política pública. E outra, professores também de qualidade. Aqui vocês não carecem, vocês não conseguem observar esse problema, mas na escola pública isso é escancarado. Nós temos grande parte dos professores mal formados. Não sabe ler e escrever lé com cré. Então, nós temos uma dificuldade muito grande também de pessoas competentes para dar aula. Então,
Não adianta só ter aula de história, tem que ter bons professores. Isso aí na escola pública carece e muito. Acredito que a escola pública é um dos caminhos para a gente começar a valorizar mais a história, mas não só a história de qualidade. A história, nós consumimos história. Tem muitos jornalistas que escrevem sobre história, romances históricos, só que aquilo lá não é livro de historiador. Livro de historiador é diferente, você não tem compromisso com o romance. Você tem compromisso com a história, com aquela sociedade que você está analisando. Pode pegar, por exemplo, Laurentino Gomes. Né? É bom, escreve bem, só que não é historiador. Não é historiador. Não tem rigor acadêmico com os fatos, método para analisar o objeto, etc. É legal, é gostoso e é válido. Só que tem um outro tipo de história também que é de melhor qualidade e que não chega na população. Então, a gente pode pegar Bridgerton mesmo como exemplo. Lá é história. Isso. Só que não é exatamente aquilo que aconteceu, porque eles estão focados no romance. Só que muita gente tem a ilusão que foi aquilo que aconteceu. Não. Então, é isso. Só um exemplo. Eu concordo contigo. Eu tive em 2019, eu fui num congresso lá na Unesp de Assis, na Semana de História, e tinha lá um dos especialistas que foi responsável por dar suporte para o jogo God of War. E esse cara, ele estava falando pra gente que ele é um historiador, ele era um consultor. Ele foi consultado para vários temas, vários assuntos, só que o foco do jogo é entretenimento. É entretenimento. O foco do jogo é atrair, entreter. Não falar de história, dissertar sobre história. Entendeu? Não o rigor da história. Enfim, é válido também. É válido. Só que se eu tenho a pretensão de almejar algo, eu vou mirar grande, né? Então, eu não quero só que consumam história em séries, em jogos. Tem que consumir também a boa história, a história acadêmica, a história de base, a história, sabe, aguerrida, científica. Eu quero cursar Direito, pretendo. E uma das principais matérias é a História. A gente tem que estudar, né, como que a sociedade criou as leis e como foi modificando até chegar onde é. Então, eu quero fazer uma última pergunta, qual é a importância dos patrimônios históricos e materiais e escritos? Qual a importância de a gente preservar eles? Não, é fabuloso. Porque você tem patrimônios históricos materiais e imateriais. E é uma coisa interessante, a memória das pessoas é um patrimônio histórico. Porém, a memória de um ou outro sujeito, ela fornece para o historiador fontes. Jamais vai fornecer o todo da história. Entendeu? Você usa aquela memória da pessoa como uma fonte para você analisar o todo. Jamais a memória de um sujeito é tão abrangente a ponto de você dissertar ou entender todas as nuances e toda a complexidade de uma sociedade. Os patrimônios históricos, eles servem para memória também, além de serem fontes históricas, né? E para nós historiadores ter uma importância fundamental. Acho que é um material de trabalho de vocês. É um material de trabalho. Mas serve também para a sociedade. Por exemplo, nós estamos fazendo a Olimpíada de História da Unicamp. E caiu lá o Dopinho. Foi no Rio Grande do Sul um centro de tortura, nos anos 60. Posteriormente, passou os anos e essa casa começou a ser comercializada. E foi um centro de tortura, pessoas foram torturadas e mortas ali. E aí teve um movimento da prefeitura e de alguns ativistas para colocar uma placa falando que aquela casa foi. Entendeu? Porque tem coisas que determinadas sociedades querem esquecer. Por exemplo, na Alemanha nazista, depois de toda aquela barbárie, toda aquela desgraça que aconteceu, você tinha pessoas que não gostavam, ex-soldados da SS, ex-soldados que participaram do exército do Hitler, que participaram dos discursos do Hitler, mas quando você ia perguntar para a pessoa não falava nada. Ela não queria falar.
ou ela tinha vergonha, ou ela tinha algum outro tipo de receio, mas que, se não fosse lembrado, estava fadado ao esquecimento. Não podemos esquecer. Eu acho que um exemplo que a gente pode usar aqui no Brasil é os soldados que torturavam as outras pessoas na ditadura, né? Sim, que é o caso do dopinho. Colocar essa placa lá é para mostrar, olha, aqui nessa casa houve tortura. A tortura está próxima da gente. A violência está próxima da nossa sociedade. Porque geralmente você imagina que sempre está longe. Sim. Entendeu? Vai falar de racismo, você imagina que o racismo está longe, está lá no campo de futebol. Não, não está. Esses monumentos históricos servem para lembrar a nossa sociedade de coisas que estão próximas da gente também, no caso da tortura. E iam esquecendo. É fundamental lembrar a sociedade. Sim. Porque o Eric Hobsbawm, no livro sobre história, ele vai falar de contínuo, né? O historiador, porque sempre pergunta para nós historiadores sobre o futuro. Engraçado, né? Eu ganho a vida, eu levo a vida estudando o passado, mas me perguntam sobre o futuro. E aí os alunos, professor, vai ter a Terceira Guerra Mundial? Não sei. Né? Enfim, mas tem tem uma certa racionalidade nesse tipo de questão. Porque o historiador, quando ele observa algumas coisas do passado, ele consegue notar que elas permanecem no presente e que provavelmente vai permanecer também no futuro. Você vê um contínuo, uma coisa que vem de lá, está aqui e vai permanecer ali. Então, ciente disso, cabe aos historiadores lembrar, né, das coisas que aconteciam, vem acontecendo e que vão continuar acontecendo. Entendeu? Coisas que vão continuar acontecendo. E os monumentos históricos são fontes materiais, principalmente esculturas, etc. São fontes materiais disso. Que aqui no Brasil, infelizmente, nós também temos nós não valorizamos esses tipos de monumentos. Aqui em Avaré, nós temos aquela estátua, aquela escultura na frente da Loja 100, Largo São João. Soldados. Isso, 33 avarenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial combatendo nazistas. Um desses 33, um morreu, Sérgio Bernardino. Ele está sepultado ali e o pessoal não sabe. Eu não sabia. Não sabe. Em outras sociedades você tem essa memória mais presente. Então a preservação dos patrimônios históricos são fundamentais para isso. Né, para mostrar que as coisas do passado permanecem, ou para nos desvincular, olha, aqui aconteceu isso, nós não podemos voltar. O dopinho, aqui era um centro de tortura, nós não podemos voltar a isso. Ou para mostrar um contínuo nas coisas. Olha, aqui aconteceu isso, permanece acontecendo isso e provavelmente vai continuar acontecendo isso. Entendeu? Sim. Então o patrimônio histórico é fundamental para o Você historiador. acha que alguma hora vai ser erradicada essa descriminalização da história? Sim, discriminação da Discriminação. Olha, é difícil falar. É difícil falar. Eu não sou tão esperançoso, não. Entendeu? Não sou tão esperançoso. O que você vê sendo popularizado aí é... Toda cidade tem um memorialista, que é um sujeito que tem umas fontes históricas que vai escrever sobre a história da cidade. Pode ter 30 historiadores na cidade. Vão louvar o memorialista. Entendeu? Porque geralmente ele vai ter mais facilidade de se comunicar com as pessoas ali daquela cidade. Entendeu? Enquanto que o historiador é uma linguagem mais pesada, mais acadêmica, seca, sem muita graça, sem muita firula. Então eu não sou tão esperançoso, não. Eu acredito que a nossa sociedade não vai se apegar à história, entendeu? Mas não quer dizer que nós não devamos estudar, né? Sim. Tem que continuar estudando, né? Mesmo que não seja valorizado. Porque só uma coisa interessante, eu fui pro Peru ano passado e toda pessoa que eu encontrava, seja tinha as moças suíças, encontrei inglês lá, quando eu falava que eu era historiador, eles ficavam espantados. Porque para eles, cara, eu sou uma coisa, sabe, eu sou da elite da sociedade. Para eles acreditavam que eu ganhava horrores. Porque nos países deles, historiadores são valorizados financeiramente e socialmente.
tem um status social. Aqui não. Aqui não. Eu lembro que na primeira atribuição de aula minha, eu vi um doutor em história sentado no chão da diretoria de ensino para pegar aula. Entendeu? Para pegar aula. Eu, por exemplo, tô terminando meu doutorado. Tem gente que pega aula na minha frente porque é mais velho, não porque é mais competente que eu, não porque tem um currículo mais recheado que eu. Pega porque é mais velho de estado, entendeu? Ou porque puxa saco desse ou daquele diretor, entendeu? E o currículo, aquilo que mostra o que você sabe, o que dá uma certa noção do que você sabe, é escanteado, entendeu? Então, é para vocês terem uma noção de como a sociedade, a história no Brasil é desvalorizada. E chegar falando na Europa que você é historiador, o pessoal, nossa senhora, um historiador, né? Enquanto que aqui no Brasil, o que você faz? Não sabe nem o que eu faço. Sim. Né? É péssimo que isso aconteça. Fazer o quê? Você quer complementar com alguma coisa que você queira falar? Acredito que, enfim, se tem alguém que gosta de história, porque história não tem muitos leques. Ou você vai ser pesquisador, ou você vai dar aula, ou você vai ser arqueólogo, né? Arqueólogo. Eu não gosto de viajar, arqueólogo viaja muito. Odeio viajar. Quer dizer, eu gosto de ir, mas estou lá, eu quero voltar. Enfim. Não desanimar, porque o que acontece no Estado, principalmente, você tem muitos colegas, professores que são frustrados, que não gostam de dar aula, que estão ali porque é um emprego que conseguiu, que quando a criançada falou, eu quero fazer história, desmotiva. Nossa, você vai fazer isso, você vai dar aula. Não é tão ruim assim dar aula. Eu gosto. Não ganha tão mal assim. Entendeu? Basta você estudar. Eu tive uma proposta relativamente boa de dar aula numa universidade. Eu ia ganhar bem para os padrões brasileiros. Né? Não fui porque eu não posso sair de Avaré agora. Então, se você estudar, você vai ganhar bem, sim. Não vai ganhar mal. Né? Mas os professores, infelizmente, os nossos colegas, os meus colegas, desmotivam as crianças. Se você quer estudar história, vá. Ano passado, eu sempre fiz direito, mas eu tava tentando ver outras opções. E eu sempre gostei de sociologia e história. E eu falei pra uma pessoa que eu tava pensando em fazer isso. Eu escutei que eu ia passar fome. Não. Fazendo... desmotiva. Não, então, tem uma narrativa também criada pelos professores. Professor ganha mal. Não, professor não ganha bem. Mas sempre fica professor ganha mal. Parece que eu tô, sabe, contando moedinha para poder sobreviver, da forma como muitos professores falam. Tem professores que não merecem ganhar o salário que ganham, porque mal sabem dar aula. Entendeu? Sim. Agora, tem professores que merecem ser valorizados. Aí é uma questão que vai do que a pessoa pretende para a vida. Quais são os anseios dessa pessoa para a vida? Você quer ter, sei lá, uma Land Rover, uma caminhonete? História, dificilmente você vai conseguir. Sendo apenas historiador, dificilmente você vai conseguir isso. Eu tenho algumas posses, propriedades que eu consegui adquirir, e veículos que consegui adquirir, não foi nada com estudo. Tudo que eu consegui não foi com estudos, não foi com história. No momento, eu estudo para aperfeiçoar por gosto, para me aperfeiçoar por gosto. As crianças notam quando o professor sabe, quando o professor não sabe. A criança pode não saber escrever o próprio nome dela, mas se o professor errar algo na lousa, ela vai saber que ele errou. E querendo ou não, o professor perde credibilidade. Enfim, não ganha rios de dinheiro, não vai ficar rico, mas sim dá para ter uma vida digna, sim. E se tiver alguém aí da sala de vocês, alguém que estiver ouvindo, que gosta de história, que curte história, olha, é melhor você fazer algo que goste e viver modestamente, mas viver daquilo, do que você fazer algo por achar bonito e porque todo mundo fala que é legal, que todo mundo fala que é fantástico, e depois ficar sem emprego. Ou pior, empregado, mas frustrado, odiando aquilo que faz. Quer falar alguma coisa, Vitória? Complementar? Não tem nada. Não. Então, eu quero agradecer seu tempo.
por ter passado, sei lá, 1% do seu conhecimento pra gente. Obrigada pelas suas palavras e obrigada. Tchau. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.